A geometria euclidiana, um pilar da matemática, deve sua existência ao antigo matemático grego Euclides. Por volta de 300 anos antes de Cristo, Euclides compilou meticulosamente o conhecimento geométrico existente em sua obra inovadora, Elementos. Este trabalho, abrangendo 13 volumes, introduziu uma abordagem sistemática à geometria, com base em um conjunto de definições, postulados e proposições. Elementos se tornou o livro-texto por excelência para a geometria por mais de 2 milênios. Seu método axiomático rigoroso, derivando teoremas complexos de verdades simples e autoevidentes, estabeleceu um precedente para o raciocínio matemático. O trabalho de Euclides transcendeu seu propósito imediato, influenciando o desenvolvimento da lógica e do pensamento científico por séculos. Ainda hoje, a geometria euclidiana permanece fundamental para nossa compreensão do mundo. Seus princípios sustentam inúmeras áreas, da arquitetura e engenharia à física e ciência da computação. A geometria euclidiana começa com alguns conceitos fundamentais: pontos, retas e planos. Essas entidades básicas servem como blocos de construção de figuras geométricas mais complexas. Um ponto, sem dimensão, representa uma localização específica no espaço. Uma reta, estendendo-se infinitamente em ambas as direções, incorpora o caminho mais curto entre dois pontos. Um plano, uma superfície plana bidimensional, estende-se infinitamente em todas as direções. Esses elementos simples, combinados e manipulados, dão origem a uma variedade infinita de formas geométricas. De triângulos e quadrados a círculos e esferas, a geometria euclidiana fornece uma estrutura para compreender e descrever o mundo ao nosso redor. Essas formas básicas não são meros conceitos abstratos. Elas se manifestam no mundo físico. Um grão de areia se assemelha a um ponto. Um barbante esticado imita uma reta. E a superfície de um lago tranquilo se aproxima de um plano. Essa conexão inerente entre a geometria euclidiana e o mundo físico contribui para sua relevância duradoura. No cerne da geometria euclidiana estão 5 postulados, verdades autoevidentes, sobre as quais todo o sistema é construído. O primeiro postulado afirma que uma linha reta pode ser traçada entre quaisquer dois pontos. Esta afirmação, aparentemente óbvia, estabelece a conexão fundamental entre pontos e retas. O segundo postulado permite estender uma linha reta finita continuamente em uma linha reta. Isso implica a natureza infinita das retas, um conceito crucial para a compreensão do espaço geométrico. O terceiro postulado afirma que um círculo pode ser desenhado com qualquer centro e qualquer raio. Este postulado introduz o conceito de círculos e sua relação com pontos e distâncias. O quarto postulado afirma que todos os ângulos retos são iguais entre si. Esta afirmação aparentemente simples lança as bases para comparar e relacionar ângulos, essencial para a compreensão das formas geométricas. O quinto postulado, também conhecido como o postulado das paralelas, é o mais complexo e gerou muito debate ao longo dos séculos. Ele afirma que, se uma linha reta, que incide sobre duas linhas retas, forma ângulos internos, no mesmo lado, menores que dois ângulos retos, as duas linhas retas, se produzidas indefinidamente, se encontram naquele lado em que os ângulos são menores que os dois ângulos retos. A geometria euclidiana encontra amplas aplicações na física, fornecendo uma estrutura para descrever o movimento de objetos e o comportamento das forças. Da trajetória de um projétil às órbitas dos planetas, os princípios geométricos oferecem uma lente poderosa para a compreensão do mundo físico. As leis de Kepler do movimento planetário, por exemplo, dependem fortemente de conceitos geométricos como elipses, focos e raios. Essas leis, formuladas por Johannes Kepler no século XVII, descrevem as trajetórias elípticas dos planetas ao redor do Sol. Da mesma forma, a mecânica newtoniana, a base da física clássica, utiliza a geometria para analisar forças, velocidades e acelerações.
As áreas de construção e engenharia dependem fortemente da geometria euclidiana. Arquitetos e engenheiros utilizam princípios geométricos para projetar e construir edifícios, pontes e outras estruturas. A estabilidade e a integridade estrutural dessas construções dependem de um profundo conhecimento das formas geométricas e suas propriedades. Dos cálculos simples de área e volume à análise complexa de forças e tensões, a geometria desempenha um papel crítico na garantia de uma construção segura e eficiente. Além disso, o uso de software de desenho auxiliado por computador, CAD, que se baseia fortemente em algoritmos geométricos, revolucionou o processo de projeto e planejamento nesses campos. A geometria euclidiana tem uma influência profunda na arte e no design. Pintores, escultores e arquitetos há muito utilizam princípios geométricos para criar composições visualmente atraentes e harmoniosas. O uso da perspectiva, simetria e proporção, todos enraizados na geometria, contribui para o equilíbrio estético e o impacto visual das criações artísticas. O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, por exemplo, exemplifica a aplicação de proporções geométricas ao corpo humano. Da mesma forma, os intrincados padrões geométricos encontrados na arte e arquitetura islâmicas demonstram as possibilidades estéticas oferecidas pela exploração geométrica. Além de suas aplicações formais na ciência, engenharia e arte, a geometria euclidiana permeia nosso dia a dia. De navegar em nosso entorno a fazer as malas, empregamos inconscientemente princípios geométricos. Quando estimamos distâncias, julgamos ângulos ou organizamos móveis, estamos lidando com conceitos geométricos básicos. Até mesmo tarefas aparentemente simples como embrulhar um presente ou colocar ladrilhos em um piso envolvem considerações geométricas. Reconhecer essas instâncias cotidianas da geometria destaca seu papel fundamental em nossa percepção e interação com o mundo. Elementos, de Euclides, um testamento do poder do raciocínio lógico, forneceu uma base para o pensamento matemático por mais de 2 milênios. A geometria euclidiana, com seus princípios simples, porém profundos, continua a moldar nossa compreensão do mundo. Do movimento dos planetas ao design de edifícios, sua influência é inegável. Compreender os princípios geométricos básicos é crucial não apenas para estudos matemáticos avançados, mas também para navegar pelas complexidades da vida cotidiana. À medida que continuamos a explorar o universo e projetar novas tecnologias, a geometria euclidiana permanece uma ferramenta vital para decifrar os padrões e estruturas que governam nosso mundo.